Olá! Então hoje a gente vai ter uma live sobre psicologia transpessoal. E eu estou muito feliz porque a nossa convidada de hoje é a Margarete Osório. Oi, que linda, toda colorida. Tudo bom, amada? Boa Prazer. Eu noite. tava mesmo dizendo aqui que eu estou muito feliz por ter a tua presença como convidada aqui hoje, porque eu tive o prazer de ser tua aluna e de ser orientada por ti no meu TCC, no pós em estudos avançados sobre psicologia transpessoal, na nossa ex-Unipasul, né, Margarete? Hoje Taua. Isso. E para mim foi uma alegria enorme, foi muito bom aqueles momentos que a gente passou juntas e que a gente conversou muito a respeito de tantas coisas, né? Tantas Foi coisas. muito lindo. Foi um Sim. prazer, sim, para mim também. Transformador, né, Margarete? Nossa, foi muito. Transformador. E poder passar um tempinho a mais contigo, te conhecer melhor, né? Ser orientada por ti nessa caminhada, me dar conta assim de tantos processos, né? Que foi um pós sobre sincronicidade e tu me mostrou assim tantas coisas que tinha na minha vida nesse sentido e que eu não tinha me dado conta, e o surgimento daquele tarô, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não vamos adiantar os assuntos. Isso. Então, gente, para quem não me conhece, sempre as convidadas trazem os seus convidados, então tem pessoas que nunca ouviram falar, não sabem quem é a Karina, então eu sou terapeuta transpessoal, e facilita a jornada do autoamor, que é um percurso feminino para mulheres interessadas em melhorar a própria autoestima. E na jornada, que é um trabalho bastante vivencial, eu uso muito a transpessoal, porque é a minha fonte, né, Margarete? Bebi ali e é um trabalho que eu gosto muito, assim, usar todas as vivências, as meditações. E a tua presença aqui hoje é para nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que é a psicologia transpessoal, né? Tu que tens um trabalho aí de anos dentro da linha transpessoal. Então, a Margarete, além de, né, ter sido minha professora lá na Trans, ela tem uma longa caminhada como facilitadora também de grupos femininos, com inspiração do arquétipo de Maria Madalena. Margarete é médica também, né, Margarete? Terapeuta integrativa. E a palavra está contigo, então, para falar para a gente o que é a psicologia transpessoal. Então, na verdade, a psicologia transpessoal, ela nasce como psicologia transpessoal em 1968, né? Como um ato de reconhecimento de alguns grandes nomes da psicologia, como o Viktor Frankl, o Stanislav Grof, o Maslow, né? E que trazem então esse conceito de psicologia transpessoal, né? Da onde nasce isso? Na verdade, algumas pessoas reconhecem, né? A grande maioria reconhece o Maslow como o fundador, o pai da psicologia transpessoal, porque ele começa a falar das experiências de pico, né? Sim. Reconhecendo essas experiências dentro de uma dimensão da psique. Mas eu ainda acho que antes dele, né, a gente tem um grande inspirador, né, que é o Jung, né, porque o Jung foi o primeiro que falou de espiritualidade dentro do conceito da psicologia. Então, o Freud, ele traz para nós essa coisa do nosso inconsciente a partir do nosso nascimento e a partir de todas as experiências vividas nessa vida, né? Como o nosso inconsciente e as repressões e tudo mais, né? A transpessoal traz um além disso, né? Então, o nosso inconsciente vive antes da gente nascer. Então, o Grof, que traz
esse conceito das matrizes perinatais, né, de todo esse processo perinatal, desde da nossa gestação até o momento que a gente nasce, né, trazendo com muita clareza que tudo isso já está na nossa memória, né? Então, assim, o conceito médico diz assim, não, mas a gente antes de nascer não tem mielina, as bainhas de mielina que protegem os neurônios, então não tem como ter uma memória operando, né? Sim. Mas a memória está além disso, né? E também através dessa dimensão espiritual da psique, né? Então, dentro da medicina convencional, da psicologia, da psiquiatria, essa dimensão não é olhada, né? Não é acolhida. Reconhecida, eu acho, né, Margarete? Não é reconhecida, né? Exatamente. E, na verdade, é uma dimensão muito rica da nossa psique, porque quando a gente entra em estados ampliados de consciência, que podem acontecer por várias ferramentas, né? A gente acessa conhecimentos, memórias de outros tempos, outros lugares e outras dimensões, né? De uma maneira tão vívida, né? Que não tem como a gente negar que aquilo é real. Sim. Né? Para quem já vivenciou isso, como tu vivenciou, como eu vivenciei, como tantos de nós vivenciamos, né? Isso é uma dimensão real da nossa psique, né? Do nosso inconsciente. Então, não somos ecos só desse momento depois de nascidos, mas somos eco de uma conexão com toda a vida, né? Estamos conectados com o inconsciente coletivo, estamos conectados com o fluxo eterno da vida. E é aí que reside a nossa inteireza, né? Então, esse processo da terapia transpessoal nos leva para essa dimensão da inteireza, de poder tocar essa inteireza, né? E eu acho que aqui, então, a gente pode trazer como exemplo, Margarete, o que aconteceu comigo no teu seminário. Né? Então, facilitando o seminário de mandalas, eu lembro que a gente estava fazendo uma meditação, era uma meditação conduzida por ti, e no meio da meditação me veio assim, 35 cartas, 7 grupos, 5 cartas para cada 7 grupos. Mas eu não estava pensando nisso. De onde veio isso? Foi lindo isso, né? De onde veio? Porque eu, uma pessoa extremamente racional, que não acreditava nem em tarô, nem em oráculo, nada, né? Aí de repente vem essa intuição para fazer esse oráculo. Num primeiro momento eu pensei, para que eu vou fazer isso? Porque eu nem acredito que isso funcione. Eu vou dedicar um tempo para montar um baralho, para ver se vai dar certo. Para mim não fazia sentido. Mas aquilo veio de algum lugar. Exato. E, na verdade, vem dessa memória, desse conhecimento que está presente e vivo dentro de nós, que a gente pode colocar no nome dos registros acásticos, né? Essa grande biblioteca, né? Que contém todos os nossos registros enquanto humanidade, né? E enquanto ser transpessoal e transdimensional também, né? Então, a gente acessa isso em alguns momentos de pico, né? Em alguns momentos onde a gente está em estado ampliado de consciência, a gente acessa e esse momento a gente pode acessar e a mente racional entrar e afastar, ou a gente pode permitir que esse conhecimento venha e que a gente possa fazer uso dele, transforme, né? Que é o grande trabalho do xamã, né? Então, o xamã nada mais é do que esse ser que voa, né, entre todas as dimensões e traz esse conhecimento para distribuir para a comunidade. Então, tu tens uma experiência com xamanismo também, né, Margarete? Eu tenho uma experiência longa, né? Na verdade, no meu caminho como desenvolvimento, né, como autodesenvolvimento, o xamanismo é uma parte fundamental na minha caminhada. Eu
Eu sou do Fogo Sagrado Statilatlan, eu sou uma seguidora, né? É um amor no meu coração, né? E nesse caminho, então, eu fiz Busca da Visão por 4 anos, o desenho do Fogo Sagrado 4 dias no primeiro ano, 7 dias no segundo ano, 9 dias no terceiro ano, 13 dias no quarto ano, né? Onde a gente fica na montanha, na natureza, com a roupa do corpo, um cobertor, rezando, né? Sim. E isso foi muito profundamente transformador na minha vida. E lá eu acessei muitas informações que me transformaram profundamente, que depois de lá eu sou outra pessoa. Junto com isso eu cantei 6 anos para a Dança do Sol, então assim eu tenho, né, caminhei muito junto com eles. Depois outras coisas entraram, mas o caminho da transpessoalidade não tem como sair da minha vida, né? Sim, Faz e tu parte do vem meu cotidiano. de uma formação acadêmica bem tradicional, né, Margarete? Tu vens da medicina. Então, como que foi esse caminho de lá para cá? Assim, quais foram as transformações na tua vida? Como tu falaste, eu sou outra pessoa. O que a transpessoal te trouxe? Então, eu me formei médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fui pediatra por muito tempo, né? Eu exerci a medicina por 25 anos. Nesse caminho aí, entre a minha formatura e a residência em pediatria e essa mudança, né? Aconteceu uma mudança importante de vida pessoal, que me levou, então, para buscar outras coisas. Então, o início, a porta de entrada dessa mudança foi a medicina homeopática. Eu fui fazer formação em homeopatia, que me trouxe, então, uma expansão da possibilidade de enxergar o ser humano, né? Não só mais como um ser humano com pedaços que adoeciam, mas como um ser que adoecia, né? Sim. E a partir daí eu comecei a procurar muitas coisas. Então eu fiz a formação holística de base na Unipaz, que foi onde eu entrei na Unipaz, daí eu fiz reiki, eu fiz florais, e eu fui indo, né? E eu fiz o caminho xamânico, né? Muitos caminhos espirituais eu percorri até encontrar o xamanismo. Fiz muitas formações já dentro da transpessoalidade, mas assim, eu acho que o início da história acontece quando eu estou fazendo a formação holística de base, que pede que a gente faça um estágio. E eu escolhi fazer um estágio na comunidade de Findhorn, na Escócia. Então eu fui para lá, fiz a semana de experiência, fiquei mais uma semana porque tinha um encontro internacional de terapia floral e me encantei com aquele lugar. E no ano seguinte, a May e o Craig iam dar a primeira formação do Eco Village Training, que era um curso para aprender a construir comunidades. Então eu fui para a comunidade de novo no ano seguinte. E eu passei lá um período vivendo naquele movimento do cotidiano da comunidade, que é meditar de manhã, né? Aí tinha aula e tal, todo o processo do dia, meditar no final da tarde e tal. Passei um tempo fazendo isso, né? Volto para o Brasil. Quando eu chego aqui, a vida que eu vivia não me servia mais, só que eu não tinha clareza do que não me servia e do que me servia, do que eu queria e do que eu não queria. Eu só sabia que não fechava mais, que não encaixava mais. Sim. Então eu passei muito tempo buscando. E aí, nesse momento, eu encontrei a psicologia transpessoal, eu fiz a formação, né? E eu entendi num determinado momento da minha vida que eu não queria mais trabalhar com o corpo. Eu queria trabalhar com a alma das pessoas. Com aquilo que eu sentia há muito tempo, que era o que adoecia ou que trazia a pessoa de volta para o seu equilíbrio, para o seu centro, né? Sim, que hoje a física quântica está trazendo com mais clareza, digamos assim, né? Falando sobre isso de uma forma que a gente entenda, né? Que as doenças acontecem de fora para dentro do corpo espiritual, bem-vindo, né? Exato. Inclusive, assim, eu acho que tem
também a gente não pode deixar de citar o Rupert Sheldrake, né, que fala dos campos morfogenéticos, né, que é um biólogo. Sim. Mas eu acho que a física quântica ela traz uma base científica para isso que a gente está falando. E então ela começa a elucidar muitos dos conceitos das tradições espirituais muito antigas, né? Porque ela começa a falar dos conceitos e nunca vou me esquecer quando eu li o tal da física. Que eu li aquele livro e aquilo fez assim, mas então a espiritualidade tem uma explicação científica e lógica, então eu posso confiar nisso que eu sinto, porque eu já sentia, né? Sim. Então eu acho que assim, a comunidade, esse livro que para mim foi fundamental na minha trajetória, e a partir daí todas as coisas que eu fui fazendo. Então a transpessoal me trouxe, a formação me trouxe muito conhecimento e embasamento científico para que eu pudesse confiar nas coisas que eu percebia, que eu sentia, né? E aí eu comecei então a fazer as pazes, né, comigo, né? Porque eu já sentia e percebia coisas, mas a minha mente era tão forte, né? Porque quando eu exercia medicina, eu era muito cartesiana. Eu era uma cientista, né? Sim. Entende? Eu era uma pesquisadora, eu lia muito, estudava muito, então aquilo era tudo muito dentro do cartesianismo, assim. Então, para quebrar isso, né, foi uma trajetória longa. E então eu acho que assim a psicologia transpessoal trouxe para mim, né, uma abordagem, um arcabouço todo, né, de conhecimento que disse para mim assim, ó, olha só, isso existe, tem explicação lógica, tem muitas pessoas que são cientistas que estão falando sobre isso, e é um conhecimento que é novo, né? Não é uma coisa antiga, é 68, né? Então, é que ainda tem muita estrada aí para andar para que isso esteja completamente aceito, mas já é, né? Já tem um espaço grande, enorme na nossa sociedade como um todo, né? Ainda tem dificuldade com os médicos, com os psicólogos, com os psiquiatras, né? Sim. Mas as pessoas buscam cada vez mais isso, né? Sim. A Adélia está perguntando qual é o livro, O Tal da Física, né? O Tal da Física, do Fritjof Capra. Isso. Sim. E falando sobre isso, eu lembro que quando eu fui fazer a formação do Religare, que é uma técnica de medicina vibracional, eu fiquei com uma psicóloga no quarto. E aí, conversa vai, conversa vem, eu perguntei para ela, tu conhece a psicologia transpessoal? Ela disse, não. Eu disse, pois é, mas tu tá aqui fazendo uma formação de Religare, então tu é transpessoal e não sabe? E ela ficou com um grande ponto de interrogação. Imagino. Que é isso, né? Na verdade, isso tá tudo já permeando o nosso espaço há muito tempo, mas na verdade falta só colocar nome, né? Dar os nomes aos bois, né, Margarete? Porque isso já faz parte da nossa vida, né? Exato. Existem muitas técnicas, né, que estão aí, né? Sim. E que tem umas que são milenares, como medicina ayurvédica, como Doin, Shiatsu, acupuntura, né? Que são técnicas transpessoais. A própria astrologia, né, Margarete, que é tão antiga. Exato. Exatamente, né? Os Vedas, né? Então... Tem uma pessoa perguntando aqui, o que precisa para ser terapeuta transpessoal? Tenho interesse, sou formada em letras, estou fazendo práticas integrativas e complementares. Então aqui vem uma pergunta, né, Margarete? A gente ouve falar hoje em terapeuta transpessoal, terapeuta integrativo e terapeuta holístico. Qual é a diferença? Né? Então, o holístico, né? A palavra holístico, ela fala desse olhar do todo, né? Então, assim, um terapeuta holístico é aquele que tem a condição de olhar para a pessoa como um todo, mas não necessariamente ele seja um
um psiquiatra, um psicólogo, né? Uma pessoa que tenha uma formação. Ele pode fazer um curso de formação devidamente legalizado, né? Como, por exemplo, um Theta Healing, um curso de acupuntura, né? Ele pode fazer e ele pode usar essa ferramenta, e ele está sendo um terapeuta holístico porque ele está olhando essa pessoa como um todo, né? Sim. A terapia transpessoal pressupõe essa formação em psicologia transpessoal, né? Então, assim, existem várias ferramentas que poderiam ser utilizadas, inclusive por quem não é um psicólogo. Por exemplo, a respiração holotrópica. Sim. É uma potentíssima ferramenta transpessoal, mas tem uma formação, né? Então, assim, a pessoa vai lá, ela mesma mergulha naquilo, ela vivencia, tem que passar pela experiência, né? A Sim. pessoa tem que... Porque a gente só conduz o outro até onde a gente foi. Então, um terapeuta transpessoal, ele precisa ter se transpessoalizado. Sim, né? Para saber do que ele está falando, né, Margarete? Exato. Ele tem que ter passado por isso, para que ele possa não se assustar com coisas que possam acontecer, inclusive com o seu próprio paciente, né? Uma Sim. pessoa que entra em transe, por exemplo, tu tem que saber como é que tu vai lidar com aquilo, né? Sim. Eu me coloco como terapeuta integrativa, né? Por quê? Porque eu uno a médica que eu sou com a terapeuta que eu sou, né? Então, eu sinto que, assim, o meu olhar de médica me traz uma outra capacidade de perceber o que está acontecendo no psiquismo da pessoa através do corpo, né? Eu gosto muito da medicina chinesa e tal. Então, uma pessoa pode ser um terapeuta transpessoal, mesmo não sendo médico, não sendo psicólogo, né? Mas ela precisa passar por uma formação para poder conduzir essa pessoa a entrar em estados ampliados de consciência com segurança. Então, o Theta Healing, ou a acupuntura, ou a massagem, o shiatsu, vai deixar a pessoa relaxada, até vai fazer a pessoa entrar em estados alterados de consciência, mas na profundidade que a gente precisa induzir a pessoa para que ela transforme uma informação de carga emocional que ela tem, que ela carrega com a memória ao longo de toda a existência, a gente tem que ter a técnica muito segura na mão, né? Então, Sim. A gente precisa passar não só pela técnica, mas pela experiência. E isso que tu fala, eu acho que é muito importante, Margarete, porque a diferença da gente, enquanto terapeuta, ter passado pelos processos faz com que a gente tenha uma compreensão muito maior do que é possível e para também ajudar o nosso cliente, né? Exato. Porque se eu tenho uma formação rasa, eu sei aquela técnica, mas eu não sei todas as possibilidades, como tu falasse, né? Se o meu cliente entra em transe, se o meu cliente tem um desmaio na hora que eu estou fazendo. Comigo aconteceu dando aula em Faxinal dos Guedes, no final do seminário de 2 dias, quando a gente estava numa roda, encerrando o seminário, uma pessoa desmaiou. E aí? Eu tenho que estar preparada para saber o que fazer. Eu não posso me apavorar naquele momento. Exatamente. E fora todo o conhecimento teórico, né, todo o embasamento que a gente tem cursando um pós-graduação, por exemplo, em psicologia transpessoal, passando por vários seminários, onde cada um vai te dando um conhecimento a mais, né? Porque se eu não estou capacitada para atender determinada situação, eu vou saber indicar um outro terapeuta, uma outra terapia. Isso. E é importante a gente falar que dentro da formação da psicologia transpessoal, a gente não tem só um curso cognitivo, informacional, né? Não, Sim. A gente entra, mergulha em cada técnica, a gente vivencia, Sim. né? Então, a gente sai dali com a experiência e isso traz para a gente mais segurança, né?
uma capacidade maior de poder identificar, né? Eu nunca vou me esquecer, assim, eu sou professora de biodança também, facilitadora. Hoje eu não tenho grupos, mas eu sou facilitadora e didata de biodança. E eu me lembro que a gente estava numa aula, não era eu que estava conduzindo, e a gente estava dançando. E uma pessoa entrou num estado ampliado de consciência e parou de respirar. E aí faz o quê, né? Entende? Então, assim, quem não sabe que aquilo é um estado muito importante, onde a pessoa está fazendo uma grande transformação, né? E que ela vai sair sozinha, que tem algumas, que tem um tempo, e que a gente, se ela não sai, a gente chama pelo nome e a pessoa vai voltar. Então, se tu não sabe isso, tu te apavora e tu fica buscando, sacudindo a pessoa e tu tira a pessoa da grande oportunidade que ela está tendo naquele momento. Sim. Né? Uma enorme oportunidade, né? De tocar uma coisa que transformou a vida dessa pessoa, que é um grande amigo que eu tenho, né? Então, nossa, é uma coisa muito linda, né? E eu acho que é isso que a gente precisa ter quando trabalha com esse tipo de trabalho. Sim. Seguro. E outra questão, né, Margarete, a importância da gente que trabalha com saúde de nos responsabilizarmos por aquilo que estamos fazendo. Né? Então a gente vê que é um mercado, digamos assim, que está crescendo muito e muito rápido. Tem muitos terapeutas entrando no mercado sem uma formação de base, né? Com formações curtas e já começando a atender sem um conhecimento um pouco maior da psicologia em si. Né? Então eu acho fundamental, né, para quem quer seguir essa área terapêutica, que a pessoa se aprofunde, né, que ela busque conhecimento. E ela pode fazer uma trajetória que seja pessoal. Então ela pode ser uma pessoa que vai buscar vários caminhos de cura para ela mesma e que né? E que ela experiencia, então não precisa necessariamente que ela seja uma psicóloga, né? Ela pode ser uma pessoa que percorreu muitos caminhos e que se trabalhou profundamente de muitas formas, né? E que se tocou, se transformou e que continua, porque a gente sabe que isso não acaba nunca. Não. Né? Esse caminho de autoconhecimento não tem fim. É uma cachaça, né, Margarete? E eu tenho até um desenho que eu faço, quando eu estou explicando isso, que é assim. Eu faço um desenho assim, achureado, e um outro por fora, mas que não é achureado. Então eu digo assim, esse que está riscadinho aqui é o que tu conhece de ti. Esse que está por fora e que não está riscadinho, é tudo que tem dentro de ti como potencial de conhecimento. Então, uma situação vai te colocar no limite daquilo que tu conhece de ti, para que tu consiga optar naquele momento se tu vai dar o passo ou não vai. Então, se tu ousa dar o passo, né? Se tu confia e vai dar o passo, tu integra aquele pedaço novo que tá ali. Então, fica tudo riscadinho. Mas aí tem um outro por fora. Sim. E assim nós vamos, né? Então, não termina nunca, não vai terminar nunca. E é um lindo processo, né, Margarete? Porque a gente vai se descobrindo e a gente vai ampliando as possibilidades do nosso ser, né? Exato. E quando entrei para transpessoal, a minha formação é como artista plástica. Depois eu fiz desenho de moda, eu trabalhava como consultora de imagem. E hoje estou terapeuta e jamais me imaginei terapeuta. Exato. E estou no momento mais feliz da minha vida. Eu me dei conta de como me faz bem estar entre pessoas e me curar também curando pessoas. Nossa, e a gente também se cura. Gente, profundamente. Até uma vez eu ouvi essa frase, há muitos anos atrás, que a frase dizia assim, a gente ensina aquilo que a gente precisa aprender. Sim. E na verdade é isso. Né? Então, assim, muitas vezes o paciente senta na frente da gente e ele traz uma problemática
e daqui a pouco ele te traz coisas que ele fez que tu nunca pensou em fazer, né? E aí tu tá aprendendo também, porque isso que o Jung falava, né? Que é um caminho de duas mãos, né? Que é um caminho aonde tu e o outro que tá ali na tua frente entram num campo consciencial e esse campo, ele faz com que os dois campos se misturem e a gente possa, então, compartilhar, né? Na verdade, o que a gente faz como terapeuta é compartilhar, é indicar um caminho, mas quem faz todo o processo é o paciente, não é a gente, Sim, né? sim. E se a gente não tiver essa humildade, aí fica mais complicado ainda, né? Sim. Então, quando tu falas nessa questão da gente ensina o que a gente precisa aprender, eu volto para a minha questão na transpessoal, que era a autoestima. Sim. O tarô, aquele tarô que eu intuí no teu seminário, ele veio num momento onde eu estava questionando a minha validade enquanto ser criativo. Exato. Eu achava que não adiantava de nada ser criativa, que aquilo não ia me levar em nada, que aquilo, em vez de ser um mérito, era quase uma maldição. Uhum. E aí o tarô aparece, eu desacredito total, para que eu vou fazer isso? Acabo materializando a contragosto, né? Volto para casa do seminário, a minha irmã, que já era formada em psicologia transpessoal, disse: tu vai sentar e vai fazer esse tarô. Eu começo a fazer, daí nós começamos o nosso trabalho de escrever sobre as sincronicidades, e hoje eu uso esse oráculo nos meus atendimentos. E lembro que eu levei, Margarete, isso tu nem sabe. Numa das minhas idas a Porto Alegre, eu marquei um encontro com a mulher que era a minha terapeuta na época em que eu tive a terceira depressão, que é uma junguiana. E eu marquei um café com ela e levei o tarô e disse: eu vim te mostrar isso. Ela olhou e ela quase chorou. E ela me disse: tu não sabe a riqueza que tu tens nas tuas mãos. Então, eu não me dava conta da importância de tudo isso, né? Então, são essas grandes sincronicidades da vida que acontecem nesses momentos, né, de ampliação de consciência, e as coisas vêm e a gente se dá conta de que existe sim um ser maior. Sim. Que olha por nós e que nos colocou aqui por algum motivo grandioso, que é a nossa missão. E que nesse momento em que tu concebe esse tarô, e eu me lembro desse momento assim, foi uma coisa muito linda, né? Tu uniu todas as coisas que tu fazia anteriormente e que estavam perdidas, desconectadas e que estavam assim meio sem significado para ti, né? Porque tu estava tão machucada, tão sofrida com tudo aquilo, né? Que aquelas coisas elas estavam dispersas na tua vida, né? E aquilo era o diamante, a pérola, né? Que daqui a pouco se uniu quando tu conseguiu entrar nessa unicidade, que é o que a gente busca, né? Voltar para casa nessa unicidade, com todo esse conhecimento, com toda a vida, com tudo isso que a gente é. E aí, nesse momento, ocorre uma síntese, né? E aí tu pare, né? Pare o teu filho lindo, né? Com tudo que tu era anteriormente e que se redimensionou e criou um novo olhar para tudo isso, né? E me aceitei daí, né, Margarete, que é o mais importante, né? Então, a minha autoestima começou a se curar a partir dali, né? Então, ali que eu queria chegar quando eu comecei esse assunto. Por que hoje eu trabalho com mulheres no tema da autoestima? Porque essa era a minha ferida. Exatamente. Então, como tu diz, os pedaços foram se juntando e o último pedaço que chegou na minha vida foi o Religare, que me traz essa conexão com a espiritualidade que eu também não tinha. Eu era totalmente desconectada, eu não acreditava. O meu mental queria encontrar alguma coisa que eu pudesse entender para acreditar. E a gente sabe que não é assim, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão da espiritualidade. Então, isso que tu coloca também passou por mim, né? Porque uma mulher super cartesiana,
eu precisava entender. Eu acho que assim, de novo, vou voltar pro tal da física, né? O tal da física, ele me respondeu muitas questões que eu trazia, muitas perguntas, né? Indagações que eu trazia. Mas como assim, né? Então, assim, ali eu encontrei uma resposta, várias respostas, né? E aí eu pude relaxar, porque no momento em que a minha mente recebeu uma informação de que, olha, isso existe, tem gente muito importante falando sobre isso, é ciência, tu pode relaxar, entendeu? Porque isso é real, não é loucura da tua cabeça, porque eu me achava uma grande maluquinha, né? Entende? Então, até porque desde criança eu pensava umas coisas, assim, eu falava de coisas que as pessoas não entendiam e me diziam assim, não, mas isso não existe, isso é loucura. Então eu sempre achei que eu era meio maluquinha, entendeu? Daí quando alguém, eu me lembro dessa aula da formação holística, tinha um cara chamado Marcos Arruda, ele era carioca, ele passou pela ditadura, passou pelo pau de arara, um economista, que fazia trabalho com economia solidária e tal. E aí eu me lembro dessa aula e quando ele começou a falar, eu comecei a me dar conta das coisas que eu pensava desde criança e me dei conta que eu não era louca, entendeu? Então, esse foi um passo, depois o tal da física, depois veio vindo, né? Então, eu acho que assim, eu me perdi da tua pergunta, eu divaguei. A questão da espiritualidade, né? Que eu acho que isso também é um tema muito comum, assim. Eu encontro muitas pessoas que me perguntam como fazer para encontrar o caminho da espiritualidade, que não necessariamente é a religião, né, Margarete? Acho que é importante trazer essa diferença. Então, espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? A religião a gente pode passar pela espiritualidade dentro de uma religião, mas não necessariamente a gente vai acessar a espiritualidade através da religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque religião tem dogmatismo, né? Tem leis, tem coisas estabelecidas. E a espiritualidade não tem, né? A espiritualidade é a experiência pura de conexão com o todo. E a possibilidade de trazer a consciência dos vários pedaços nossos para o agora, né? Para esse momento aqui e agora, né? E aí essa possibilidade de viver no agora e de poder nos incluir todas as nossas percepções, todas as nossas dimensões, né? Tudo aquilo que a gente percebe, sente, sabe, pensa, trazer tudo junto, mente e coração, né? E unificar aqui no agora, isso para mim é espiritualidade, né? E a espiritualidade eu tive muitas vezes assim estados ampliados de consciência espontâneos na minha vida antes de entrar na psicologia, antes da formação holística de base. Eu tinha estados ampliados, né? Eu via coisas, né? E eu não entendia, né? Então, isso foi um processo que foi ficando claro à medida que eu fui caminhando dentro da psicologia transpessoal e dos vários caminhos espirituais que eu fiz, né? Que eu fiz muitos, né? Sim. Então, a espiritualidade é essa possibilidade, então, de entrar nessa unidade, né? Pela meditação, por exemplo, a gente pode entrar nesse estado de unidade, né? E aí, numa fração de segundo, a gente compreende uma coisa que a gente levaria muitos meses e anos, muitas vezes, para entender,
numa fração de segundo, porque é presença pura e conexão pura com tudo que é. Sim. Isso é o caminho da espiritualidade, né? Hoje eu tive uma experiência muito linda. Eu estava fazendo o religare numa pessoa no interior do Rio Grande do Sul, à distância. E essa é outra questão. Às vezes a gente não acredita na distância, né, Margarete? Mas a distância, será que funciona? Então, eu coloquei o celular do lado da caixa de som, onde tem a condução de voz. A pessoa está lá na cidade dela, deitadinha. E são 3 sintonizações. Hoje foi a terceira, que é a última. Quando terminou, eu fui chamando ela de volta. Ela acordou e ela estava super emocionada. Ela me disse, eu não sei nem como eu vou te descrever em palavras o que aconteceu comigo. Mas eu fui levada pelo meu anjo em direção à luz. E eu estou muito emocionada. Eu estava no colo desse anjo. Ai, que Isso lindo. é transpessoalidade, né, Margarete? Isso é transpessoalidade. Porque ela disse, eu não tenho como explicar. Foi um flash, foi uma imagem muito rápida. Mas eu estou muito emocionada e tocada porque eu me vi no colo do anjo sendo levada. Então, são essas experiências que a gente tinha na transpessoal e que a gente, né, nesses trabalhos que tem esse direcionamento, a gente passa por essas experiências de ampliação de consciência e são difíceis de explicar. Como tu disseste, é só vivendo, né? Sim. Que foi assim que Madalena chegou na minha vida também. Conta para nós, então, um pouquinho sobre isso. Então, eu faço um processo de iniciação das frequências de brilho, que é uma ferramenta hiper, super transpessoal, né? Então, a gente trabalha com os pleiadianos, né? O Religare também é pleiadiano, viu? Então, mesmo time, né, minha amiga? Mesmo time. E daí, então, eu estava num processo de iniciação. Esse processo eram 11 dias, a gente ia para a Bahia, né, na época, e ficava 11 dias fazendo um processo diário, né? São 5 dias, um dia de intervalo mais 5 dias de iniciação diária, assim. E aí eu tô num círculo fazendo todo um processo de conexão e comigo e com as minhas coisas e com os meus conteúdos e tal, e uma mulher aparece no meu campo e me coloca um manto vermelho, me dá um cajado e coloca uma rosa vermelha no meu peito. E eu fui tomada de uma profunda emoção e comecei a chorar muito. E fiquei muito tocada com aquilo. E uma mulher que estava no círculo, que a gente era um grupo que caminhava junto nas iniciações. Essa mulher, depois que terminou, ela me disse assim, tu ganhou um presente hoje, né? E aí eu perguntei, tu viu? E ela me descreveu tudo, ela viu a cena toda. E aí ela me perguntou, e tu sabe quem te deu esse presente? E eu não sabia, eu não sabia quem era. E daí foi que ela me disse que era Maria Madalena. Bom, daí todo um processo começa na minha vida, né? Então, eu tenho várias experiências assim, né? Muito fortes. Uma outra que quando eu fui para Inglaterra também, que eu me encontrei com uma história muito antiga minha, assim. Então, esses presentes, né? E Madalena para mim hoje é uma amiga, é uma companheira, é uma mestra, é tudo, é uma inspiração, é no colo de quem eu deito, né? Quando eu preciso. Então, esses momentos, eles são momentos profundamente transformadores na vida da gente, assim, né? Que nos libertam de coisas muito antigas, às vezes, e que a gente nem sabe de onde vem. Né? São viradas de chave, né? Exatamente. E eu tinha um ranço profundo com a Igreja Católica, né? É verdade. Um ranço enorme. Resgato Yeshua e Madalena na minha vida, né? Então, de uma forma maravilhosa, assim, né? Então, é isso. Eu acho que a experiência transpessoal, ela traz pedaços muito importantes da gente de volta e ressignifica isso. E vai fazendo com que a gente vá se tornando uma pessoa com menos ganchos para engatar no externo e
tendo uma vida interna muito mais rica do que ficar se debatendo com as coisas do lado de fora, né? Então... E muito mais atentos aos sinais, né, Margarete? As sincronicidades na nossa vida, né? Exatamente. Muito. Sabe que quando eu ganhei a primeira formação no Religar, eu ganhei de uma amiga uma bolsa. E eu tinha ido encontrá-la em Santa Cruz, para ela me falar sobre o que era. Ela me disse, eu quero te dar um presente, é tal coisa, dá uma olhada no site. Eu olhei o site e digo, mas esse negócio não é para mim, é viagem. Mas fui lá para ver, né? Um dia antes de eu me encontrar com essa amiga, eu resbalo e caio na rampa de entrada da casa do meu pai. Levei 12 pontos aqui, ó. Nossa. O que eu entendi? Que eu precisei quebrar a cabeça para que aquela ideia entrasse na minha cabeça. Exatamente, literalmente, né? Quantas vezes, né, a gente vive isso, né? Quantas vezes. Essa outra experiência que é muito forte na minha vida, na Inglaterra, eu sonhava, eu vi um lugar em meditação. E aí eu chego na Inglaterra e eu dou de cara com o lugar. E que eu achava que não era lá, né? Quando eu fui viajar, eu achava que era na Finlândia, na Noruega, né? Não, era lá. Eu tinha que ir lá. E lá, sentada, olhando para aquilo, uma coisa fez assim comigo e eu tinha que caminhar. Eu tinha que caminhar e o meu corpo me levava. Não tinha controle, meu corpo me caminhava. E eu chego num lugar que era um castelo e que eu conhecia, né? Então, muitas coisas, né? A gente vivencia. E aquilo foi físico, né? Sim. Então, se a gente se abrir para essas partículas, né? Da nossa dimensão consciencial, que está expandida em várias dimensões desse mundo aí, né? Desse universo. Se a gente pudesse expandir, se abrir para receber isso que vem, porque a gente recebe e diz assim, não, nem tu, né? Tem que quebrar a cabeça, né? Não, isso não é para mim, não, isso não é verdade, não, isso é a viagem da minha cabeça, né? Sim. Se a gente parar de brigar pela mente com isso que chega e olhar para isso, isso pode abrir uma dimensão imensa na nossa vida, né? Que faz uma cura, é como se fosse uma varredura, Sim. né? Na nossa vida e cura muitas coisas que a gente nem sabe que a gente carregava, mas que transforma e que a nossa vida passa a ser outra a partir dali. Outra. Né? Porque a gente confia muito na nossa função pensamento, né, Margarete? Mas nós temos 4 funções, o Jung trouxe isso. Pensamento, sentimento, sensação e intuição. A intuição praticamente para nós, para o homem moderno, não existe. Não, ela está negada, né? Negada, né? Foi negada. Então, eu acho que se a gente olhar, né? Vamos olhar para o nosso corpo. A gente tem uma perna esquerda e uma perna direita. A gente tem um lado esquerdo do cérebro e um lado direito. E aí, assim, o lado direito do cérebro rege o lado esquerdo do corpo, né? Então, um lado é receptivo, é intuitivo, tem essas dimensões, né? Essas experiências transcendentes, né? O outro lado é racional, objetivo, né? Lógico. Vai para o mundo, vai para fora, na ação. Bom, mas aí se a gente usa só um lado do cérebro, a gente perde metade da capacidade. Sim. Então a gente tem 2 lados, 2 pernas. Se a gente já andou de muleta alguma vez, sabe como é difícil andar com uma perna só, né? E é isso que a gente se impõe quando a gente nega essa dimensão transpessoal da nossa psique, né? A gente se reduz tanto, perde tanto,
da nossa capacidade de compreender imediatamente as coisas, porque a gente fica brigando, tentando entender com a racionalidade que é tão pequenininha, né? Sim. E aí, se a gente permite que a nossa atenção se expanda e toque aquilo que a gente está vendo na frente, e faça contato, conexão de coração, a gente imediatamente sabe o que está acontecendo ali. Que é o que a gente usa, né, como terapeuta. Né? Então, perder essa capacidade gera tanto problema na nossa vida, né? Porque a gente fica patinando num looping, né? No mesmo lugar, tentando compreender, tentando sair dali com a racionalidade e não sai. Porque não vai compreender o que a gente faz em cada situação, não nos tira daquilo. O que nos tira dali é poder soltar. E como que a gente solta? A partir de um outro lugar. Sim. Então, a gente precisa ir para esse outro lugar, ou de observadora, porque a observação também é uma vivência, né? Ou entrar mesmo na vivência daquilo e transformar a carga emocional que estava ali, né? E tem muitas técnicas para fazer isso, né? Que eu uso muito no meu trabalho. Sim, isso eu queria te perguntar agora. Vamos trazer pro prático, para quem está nos escutando aí e não é da área. Como seria um atendimento transpessoal? Se eu fosse te procurar agora, estou precisando de ajuda, estou passando por um momento difícil, marquei a primeira consulta. Como é que funciona? Bom, a primeira consulta eu vou conversar com a pessoa para conhecer, né? Mas vamos dizer que eu já tô ali tendo uma ideia do funcionamento da pessoa e aí quero tocar pontos, né? Muitas são as ferramentas, né? Então, eu posso usar a mandala, por exemplo, né? Então, a mandala é um trabalho lúdico, né? Onde a gente trabalha eu dou um papel com um círculo e a pessoa vai trabalhar. O fato dela trabalhar ali, conscientemente ou não consciente, ela vai estar trabalhando com o self, que é esse centro organizador da nossa psique. Então, ela vai estar num estado ampliado de consciência, mesmo que ela não tenha consciência. Parece que não, né? Mas muitas pessoas estão desenhando uma mandala e lembram de coisas que nunca mais tinham lembrado. Ou lembram de coisas que nem sabiam, né? Assim, mas, isso aconteceu. E aí, às vezes, as pessoas vão atrás para confirmar. E tá lá a confirmação, né? Então, a mandala é um instrumento. Eu trabalho muito com vivência de criança interior. Então, assim, eu tento entender o que está acontecendo ali, né? O que está por trás daquela coisa que a pessoa está completamente perdida. Ela não consegue sair daquele choro, daquela situação, daquela angústia, daquela ansiedade. Ela não consegue resolver aquilo. Então, vamos ver. E a gente vai indo até que a gente entra num fio, assim. E aí eu levo a pessoa por aquele fio e até a primeira vez que a pessoa sentiu aquilo. E muitas vezes está lá, 2 anos de idade, 3 anos de idade, na barriga da mãe. Então, lá nesse lugar, eu mantenho a pessoa nesse lugar e aí a gente transforma. Eu vou como uma coterapeuta, porque a terapeuta é ela mesma, né? Uma coterapeuta ajudando ela mesma a transformar aquilo ali. Sim. Posso usar aromaterapia, posso usar cristais, posso usar o reiki, posso usar as frequências de brilho, né? A própria biodança? A própria biodança. Muitas vezes eu uso orientação alimentar, né? Porque muitas vezes coisas que as pessoas estão apresentando são porque a pessoa está ingerindo coisas inadequadamente, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que determinados componentes bioquímicos do nosso corpo estão associados com determinados padrões emocionais. Nunca vou me esquecer quando eu fui numa consulta com a minha nutricionista, né, funcional, e ela disse, tu deve estar tratando tal e tal assunto na tua terapia esse mês, né? Eu disse, como assim?
É, porque tu tá com deficiência de tal coisa. Então, eu aprendi muito com ela, se chama Maribel Meluson, uma pessoa que eu respeito profundamente. Então, assim, isso faz com que a gente compreenda que o alimento tem conexão com estados emocionais, né? Sim, porque então, o intestino é chamado de segundo cérebro, né? Segundo cérebro, exatamente. É o maior produtor de endorfina do nosso corpo, mais do que o nosso cérebro, né? Então, uma das coisas que eu ensino são os probióticos, né? Kefir, kombucha, Rejuvelac, né? Aquilo que vai restabelecer esse equilíbrio do nosso intestino, limpar o nosso intestino, né? Para que a gente possa ter uma produção de endorfina harmônica e equilibrada para produzir bem-estar, né? Sim. Muitas vezes só isso já muda tudo, né? Sim. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Meditação, né? Exercício físico, né? Então, assim, a gente tem que fazer o todo, né? Porque o exercício físico aumenta a capacidade de resposta imunológica. Então, enfim, aumenta a condição de relaxamento, né? Então, assim, tudo junto, né? Por isso eu me chamo terapeuta integrativa, porque eu trago tudo isso junto pro setting terapêutico, né? Para aquele espaço, né? Para aquele momento ali. E vou usar o que a minha intuição diz. Aqui, é isso que tu vai usar agora, né? Sim. A gente deve estar a 5 minutos, mais ou menos, de terminar, Margarete. Então, como é que tu queres fazer esse fechamento da nossa live? O que tu acha importante ainda falar a respeito do nosso tema? Bom, a primeira coisa, eu não quero deixar de dizer isso, é te agradecer, né? Muito. E te dizer que, assim, para mim, foi um grande, enorme prazer poder te orientar, né? Foi um momento de transcendência para mim também. Então, gratidão profunda por esse caminho que a gente fez juntas, né? Gratidão para ti também, foi muito lindo. Foi maravilhoso, era a pessoa que eu precisava naquele momento para compreender realmente a minha trajetória. E eu gostaria, assim, de dizer que as pessoas confiem na sua voz interior. Que as pessoas possam se dar cada vez mais um espaço de escuta nesse silêncio. E a gente precisa do silêncio para poder ouvir essa voz que nos habita, né? Essa voz que é a nossa essência, né? Então, e que é sábia, e que é ela que nos conduz, né? A nossa mente veio para organizar no concreto, no cotidiano. Mas quem realmente dá a resposta é o nosso coração. Então, que a gente possa se abrir para fazer esse contato com o coração, né? E deixar que o coração nos conduza, né? E nós estamos vivendo um momento super privilegiado para isso. Verdade. Né? Então, que a gente possa confiar em tudo isso que está acontecendo conosco nesse momento. Que não é por acaso. Não. Muita gente está mudando de cidade, muita gente está mudando de profissão, muita gente está fazendo muitas mudanças, né? As pessoas estão indo para o seu caminho, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa confiar nessa voz, né? E vai ter medo? Caminha com medo do lado. Acolhe o medo, né, Margarete? Entende? Vai além do medo. Diz, tá bom, medo, tu tá aqui do meu lado, então tá, ok? Treme um pouquinho. 14 segundos. Então, ó, um beijo enorme para ti. Gratidão por ter aceitado esse convite. Para mim foi uma honra te ter aqui.